Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. É com alegria que nós novamente estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, embora não estejamos com a igreja, né? Isso é um culto onde eu estou aqui no templo, apenas eu. Mas de qualquer maneira eu sei que você está ouvindo a palavra do Senhor. Que bom que nós ainda temos essa liberdade, né? De estarmos aí pregando a palavra do Senhor, levando a verdade de Cristo a todos os lugares. Eu quero convidar você que está me assistindo, você e sua família, para que nós, nesse momento, fazemos uma oração de adoração, uma oração profunda, pedindo misericórdia, pedindo vitória, pedindo forças para aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos contemplando, né? Estamos vivendo dias difíceis, mas nós vamos nos apegar a Deus, é Ele que de fato nos fortalece, amém? Então eu convido você que está me assistindo a baixar a sua cabeça, a fechar seus olhos e nesse momento clamar ao Senhor pelas suas misericórdias, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais ó Deus, por mais esse dia em que nós estamos, ó Deus, dedicados ao Senhor, a pregar a palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor. Que nessa manhã o seu Espírito Santo visite cada coração, cada casa, cada pessoa que está agora nos assistindo, ó Deus. Sonde, Pai, aí o seu coração. Veja, Senhor, as suas necessidades. Ó Deus, há tantas pessoas passando agora, nesse momento, enquanto nós estamos orando. Quantas pessoas estão, quem sabe, numa fila, Senhor, para ser atendido. Quantas pessoas, Senhor, não têm condições de se alimentar, condições de comprar o seu medicamento. Quantas pessoas, Senhor, estão agora internados. E nós estamos aqui, Senhor, cada qual em suas casas, ó Deus, pedindo e clamando a sua misericórdia. Nós estamos intercedendo por aqueles, Senhor, que não podem sequer falar. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, ó Deus, que o Senhor conforte as famílias enlutadas, que o Senhor contemple, Pai, as nossas necessidades. Veja, Senhor, o que o seu povo está precisando. Derrama, Senhor, sobre nós a sua graça, a sua unção, Pai. Que nessa manhã nós possamos, ó Deus, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias, todas as pessoas que representam suas famílias, que estão nesse momento, Pai, conectados, aqueles que estão chegando, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Que bom. Essa é a Igreja Batista Metropolitana, para você que está conectado, você que, quem sabe, passou aí no nosso canal, né? Eu sou o pastor Marco Chevinski, e nós vamos nessa manhã olhar aqui as Escrituras, ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Se você ainda não é inscrito no canal da IBAN Boca do Rio, eu quero lhe fazer um convite, se inscreva, e você que é inscrito, compartilhe, irmãos, nossas mensagens, para que outras pessoas, irmãos, possam assistir, possam refletir e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos seus corações. Nós estamos em período de pandemia, a fim de registrar, nós estamos na segunda onda e não temos como visitar as casas, não temos como ter contatos, mas nós podemos, irmãos, compartilhar as mensagens. O nosso Deus pode visitar cada casa, cada lar. Deixa Deus te usar. Faça a sua parte, compartilhe. Amém? Amém. Nesta manhã, irmãos, eu quero convidar você que está aí nos assistindo, aos nossos queridos irmãos, aqueles que nos acompanham, para abrir as suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo, escreveu aos Filipenses. Capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 até o verso 14. Há alguns dias atrás eu também preguei em Filipenses capítulo 3, né? Mas hoje nós já estamos no capítulo 4 e eu quero nessa manhã aprender e ensinar aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Filipenses capítulo 4, verso 10 ao verso 14. Vamos abrir e vamos aqui acompanhar a leitura. Conseguimos? Amém?
Diz assim a palavra do Senhor. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Muita atenção no verso 13, que é o nosso ênfase. Verso 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar nas minhas tribulações. Amém? Vamos até o 14. Vamos orar. Pai, usa essa palavra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ó Deus, se alegra porque os filipenses estavam com ele nas tribulações e cooperaram com ele nas tribulações. E Paulo pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nessa manhã nós queremos também dizer como Paulo: tudo podemos porque o Senhor nos dá força, o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é maravilhoso olhar essa carta. O apóstolo Paulo provavelmente tem escrito essa carta aí entre o ano 60 e 62, quando estava preso lá em Roma. E é interessante observar a vida de Paulo. Quem está escrevendo aqui é um homem que já teve tudo. Ele tinha aí uma boa influência. Paulo tinha cultura, né? Paulo era um homem culto, Paulo era um homem que falava em outros idiomas, ele tinha uma boa posição social, tinha influência inclusive no Sinédrio, né? Era praticamente o sucessor de Gamaliel, era um homem bem sucedido ali, muito bem relacionado. Enfim, Paulo, irmãos, era alguém que tinha tudo. Mas, após a sua conversão, após ele começar então a seguir Jesus, ele então foi preso, ele sofreu naufrágios, ele sofreu, difamações, tudo em nome de Jesus. E agora, nesse exato momento em que ele escreve essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo estava agora preso. E mesmo preso, ele se lembra daqueles irmãos que estavam ali sustentando eles. Olha que interessante. Paulo estava preso, mas se comunicava através de carta. Nós estamos, de certa maneira, restritos a vir ao templo, nós estamos restritos, quem sabe, fazer visita na casa dos irmãos, mas daqui do templo, através da internet, nós podemos levar essas verdades de Deus até o seu coração, até a sua casa. Interessante ver como Paulo se utilizava aí dessas cartas, né? Era o único recurso que ele tinha. E nós, como igreja do Senhor, estamos usando o recurso que ele nos dá. É o acesso ao Facebook, ao YouTube, enfim, o canal que nós temos de comunicação para levar o conforto, para levar as verdades de Deus até a sua casa, até o seu coração. Irmãos, é interessante essa expressão, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter bastante, eu sei o que é ter posição social, eu já estive lá, mas eu aprendi o segredo. Verso 12 ele diz: mas eu sei o que é passar necessidade. Nós agora, irmãos, estamos privados, nós estamos nesse período privados de ir trabalhar, de abrir, quem sabe, o nosso comércio. Nós estamos agora passando necessidade financeira, necessidade de atendimento médico, nós estamos necessitando de uma cura. De fato, nós tínhamos tudo e não reconhecemos, sim ou não? Para pensar, nós estamos no mês de março, olhe março de 2020, um pouco antes. Nós tínhamos tudo e reclamávamos. Tinham as lojas abertas, o comércio estava a pleno vapor. Nós tínhamos liberdade de ir e vir.
Nós podíamos nos abraçar, mas quem sabe não valorizamos, não aproveitamos. E de lá para cá nós estamos agora cada vez mais com medo, cada vez mais necessitados. Quantos empresários estão fechando as portas, irmãos? Aqui na Boca do Rio, você anda, só vê lojas, aluga-se comércio grande, com grandes portas baixadas, fechadas, faliram. Os empresários estão numa situação complicada, e logo os seus funcionários e logo a população. E há um movimento, vamos abrir as lojas, vamos. Irmãos, primeiro é a vida. Primeiro é a vida. Se ficarmos vivos, compraremos, venderemos. Ah, mas vamos morrer de fome, irmãos? Na verdade, morrer de fome não vai não. Não. Literalmente não. Nós vamos ter que abrir mão, quem sabe, das nossas economias. Nós vamos ter que, quem sabe, deixar de comprar aquilo que comprávamos, ou a marca que gostávamos, seja de comer ou seja de vestir. É verdade, vamos ter que nos adaptar. Paulo aqui está se adaptando a novos tempos. Ele tinha tudo. Boa posição social, boa circulação, tinha prestígio. Paulo tinha, inclusive, boas comidas, posses, mas agora ele está vivendo um momento difícil. E ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tem gente aí que se coloca como triste, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, acabou. Não é bem assim, irmãos. Talvez você não esteja aí reconhecendo que Deus nos abençoa no muito e também no pouco. Vamos nos adaptar, são novos tempos? Sim, são novos tempos. Em outras palavras, a música mudou. Vamos ter que dançar diferente. É um outro estilo. Vamos ter que nos adaptar ao novo tempo. Paulo então diz lá no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, essa frase virou até pintura aí de para-choque de caminhão, né? Você está na estrada, você vê muito isso nos para-choques dos caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo muito conhecido, mas também é um daqueles que são mal interpretados. Como é tudo posso? O que significa? Vamos aprender nessa manhã. O que significa o tudo posso? Será que de fato tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece? Tudo posso não significa que posso alcançar todos os meus sonhos. Mesmo aqueles impossíveis. Tem coisas que nós não vamos alcançar. Tem sonhos que nós não vamos realizar. Porque esses sonhos não são os sonhos de Deus. Não são os propósitos de Deus. São os nossos sonhos. Tudo posso naquele que fortalece? Sim. Mas nós não podemos tudo. Porque tudo depende de Deus e não depende de nós. Portanto, alguns sonhos, em especial aqueles impossíveis, tem coisas que Deus vai nos dar, inclusive o impossível, porque para Deus não há impossível. O que é impossível para o homem é completamente possível para Deus. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que eu terei tudo. Não significa, irmãos, que eu posso fazer tudo, mesmo que se for pecado. Tem coisas que não dá. O apóstolo Paulo também disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não farei tudo isso. Não vou ficar preso a um desejo. Então nós temos que olhar para essa frase, não apenas como uma frase de efeito. Nós temos que trazer essa frase que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, trazer para os nossos dias, à luz da Bíblia, e olhar o contexto do apóstolo Paulo. Sabe, irmãos, às vezes nós pegamos um versículo, tiramos do contexto para dar pretexto para os meus pecados, para as minhas reclamações. Paulo está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque antes eu tinha tudo. Antes eu tinha dinheiro, antes eu tinha condição, eu era alguém reconhecido. Mas agora eu estou preso, eu fui açoitado, eu sofri naufrágio, eu fui perseguido. Eu estou sendo aqui, sou prisioneiro. Mas mesmo assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação.
Os tempos mudaram, meus irmãos. Nós estamos passando por tempos estranhos, muito estranhos. E é possível que nós nunca mais poderemos regressar ao mês de janeiro, fevereiro, lá de 2000, antes da pandemia. São tempos difíceis. Tudo posso não significa sair sem usar máscara, porque ele me fortalece. Então, crente não precisa usar máscara. Estou vendo muitos crentes de todas as denominações, inclusive as nossas, os batistas, saindo na rua sem máscara, dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Não provoque, não tente o Senhor teu Deus. Não tente. Tudo posso não significa que você pode desobedecer às leis dos nossos governantes, a orientação dos profissionais de saúde, porque afinal de contas eles estão lá literalmente dando sua vida nos hospitais, nas UTIs, para salvar vidas. Nós temos que cooperar, levar eles em consideração. Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, é verdade, mas eu não posso desobedecer ordem de governantes. Eu não posso desconsiderar isso. Nós não podemos passar por cima, não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Eu não posso agora me reunir, fazer minhas festas clandestinas. Eu não posso agora, a título de manter a minha empresa, de manter o meu comércio, de manter a minha renda, a minha poupança, a minha reserva, e agora forçar as pessoas a ir trabalhar ou quem sabe comprar. Vamos abrir o comércio até que a morte pela Covid alcance, quem sabe, seus pais, esposa, marido, seus filhos. Irmãos, nós estamos enfrentando um inimigo real, embora seja invisível, mas é real. Ninguém está inventando números. Tudo posso naquele que fortalece. Sim, nós podemos, porque Deus nos dá as forças, mas nós temos que fazer a nossa parte. Olha o que ele disse para Josué. Josué, se esforce, faça a sua parte, Josué. Assim como eu tive com o meu servo Moisés, eu vou estar com você, mas você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Cada crente, irmãos, tem que fazer a sua parte. Nós estamos com os templos vazios. Os governos reconheceram, irmãos, os governos reconheceram que as igrejas são serviços essenciais. Pastor Abraão, ontem, emitiu uma nota oficial dizendo que a situação está realmente complicada e entendendo e cooperando com as autoridades, sendo inclusive, irmãos, tendo bom senso, né? Tendo aí o cuidado com as vidas dos irmãos. Nós vamos permanecer com os templos fechados por tempo indeterminado. Essa agonia de trazer gente para dentro dos templos, irmãos, primeiro é a vida. Primeiro é preservar a sua vida, a vida dos seus idosos aí na sua casa. Vamos nos acalmar. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Vamos agora nos adaptar a momentos difíceis como esse, para não dar margem para políticos e tantos outros oportunistas que deram declaração na mídia, na televisão, acusando as igrejas que deram mau testemunho. Irmãos, vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece não é garantia de uma vida fácil, em que recebemos tudo e que temos tudo de mão beijada. A vida não é um passeio, a vida não é um parque de diversões. Nós precisamos nos adaptar, olhar o que Paulo está dizendo. Paulo tinha tudo e agora ele está dizendo, eu estou preso, mas eu estou feliz com o pouco que Deus me dá. Porque o pouco que Deus me dá, eu sobrevivo, eu sou feliz, eu sou grato. Sejamos gratos, inclusive, na dificuldade. Ser cristão não significa que Deus vai fazer o que nós queremos. Afinal de contas, Deus não existe para fazer a nossa vontade, para fazer o que nós queremos. É ao contrário, nós é que existimos para servir a Deus. Você pensa assim, irmão? Tudo posso significa, finalmente,
Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Essa é a versão do verso 13, na nova linguagem de hoje. Com a força que Cristo me dá, com a força que vem do alto, eu posso enfrentar qualquer situação. Paulo escreve essa carta para agradecer os irmãos. Lá no verso 14 ele diz, olha, eu quero aqui agradecer, porque quando eu tive preso, verso 14, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, verso 15, como vocês sabem, os filipenses, né? Nos meus primeiros dias de evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Paulo aqui está escrevendo aos filipenses, dizendo, olha, vocês me ajudaram no momento de dificuldade. Paulo está nos ensinando que nós temos que ser solidários com aqueles que não têm ou têm quase nada. A igreja tem a missão de abençoar. Quem é a igreja? Não é a denominação, não é a placa. Igreja somos nós, você que está me vendo e me assistindo. Igreja é você, meu irmão, minha irmã. Nós agora temos que nos unir em oração, em nos fortalecer, em ajudar, em tudo. Nós estamos distribuindo algumas cestas para aquelas famílias que estão passando necessidade. Vamos nos intensificar, irmãos. Agora é a hora de nós nos unirmos nesse momento de dificuldade. Paulo agradece aos filipenses. Ele disse, olha, nenhuma igreja, ninguém olhou para mim. E é assim, irmãos. Quando nós temos dinheiro, né? Parece que isso atrai muita gente. Pensa aí, lembra aí. Quando a gente passa por necessidades, só os verdadeiros irmãos é que nos ajudam. E a igreja é formada por irmãos. E é nesse momento que nós temos que compartilhar a nossa ajuda. Pastor, eu tenho pouco, mas o pouco com Deus é muito. E todos juntos podemos fortalecer aqueles que estão precisando. Seja em oração, em aconselhamento, numa palavra amiga, no alimento, em tudo, irmãos. É um momento difícil? Sim. Eu creio, em nome de Jesus, que esse momento difícil vai passar. Você crê nisso, irmão? Amém, eu sei que crê. Paulo então diz, tudo posso naquele que me fortalece. Pois quando esteve em Tessalônica, ele foi ajudado. Porque Deus não desampara os seus. Porque Deus não esquece os seus. Paulo não dependia do dinheiro. Paulo diz aqui, eu não estou dizendo isso, verso 11, eu não estou dizendo isso só porque esteja necessitado. Paulo não dependia de dinheiro, Paulo dependia apenas de Cristo. Mas é nesse momento que a igreja e que os crentes devem demonstrar que são crentes, unidos. Verso 12, eu sei passar necessidade. Eu sei o que ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu essa lição? Talvez nessa manhã o Senhor esteja dizendo a você que está me assistindo, aprenda a viver em qualquer situação, na fartura, com o shopping aberto ou com o shopping fechado, né? Com contra-cheque cheio ou quem sabe desempregado. Aprenda a agradecer no muito e no pouco. A força de Paulo não vinha dos recursos. A força de Paulo não vinha da sua posição social, do seu belo emprego. A força de Paulo vinha de Jesus. Por isso ele dizia, tudo posso. Eu posso suportar tudo. Porque Deus tem me fortalecido. Porque Deus tem me dado força. A sua força vem da onde? Vem do emprego? Vem do comércio? Da onde vem a sua força? Nós estamos vendo gente sucumbindo. Nós estamos vendo gente que a princípio tinha muita força, seja força psicológica, seja força física, sucumbindo. Gente deprimindo, gente com problemas emocionais, gente com problemas de saúde, inclusive os jovens. A princípio a Covid
tinha aí como seus principais alvos as pessoas com alguma doença pré-existente, idosos, mas agora, irmãos, agora está pegando geral. Paulo diz, eu sei que eu posso suportar, inclusive, o medo de enfrentar aí essa doença. Eu quero aqui trabalhar algumas verdades. Jesus é a nossa força. É Ele que nos fortalece. Amém, irmãos? Jesus é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza, bem presente no momento de angústia como nós estamos. O nosso sustento, a nossa alegria vem de Jesus. E toda a nossa vida, presta atenção, toda a nossa vida e tudo que a nossa vida tem depende de Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor, ou não? Ou você está na mão do governador, do presidente, quem sabe? Ou quem sabe aí do seu prefeito. Você depende deles? Não, nós não dependemos dele. Sim, cooperamos, oramos, obedecemos, fazemos a nossa parte como cidadão. Mas eu não dependo. Eu dependo unicamente do Senhor. Essa é a nossa dependência. Com a força que Cristo nos dá, podemos enfrentar qualquer situação. Amém, irmãos? É nisso que você crê? Ou é nisso que você, a partir de agora, vai repetir para você no momento de dificuldade? Com a força que Cristo nos dá, ou me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Como eu costumo dizer, João capítulo 16, verso 33. No mundo nós teremos o quê? Aflições. Jesus disse que nós iríamos enfrentar dificuldades nesse mundo, mas ele também disse, tenham força, coragem, eu venci o mundo e vou fazer com que vocês vençam também. Nós não precisamos ter medo do que poderemos enfrentar. O medo atrapalha. Hoje à noite nós vamos estar falando a respeito desse assunto. As circunstâncias mudam, irmãos. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos tudo. Tínhamos liberdade, tínhamos emprego, tínhamos uma reserva, tínhamos saúde. Mas agora não temos. Agora estamos passando, quem sabe, pelo vale da sombra da morte. E o texto diz, mas eu não temerei mal algum. Vamos nos manter firmes, tendo em mente que é Cristo que nos fortalece. Talvez, como igreja, precisamos fortalecer aqueles que estão agora, nesse momento, espiritualmente fracos, com medo, desesperados. Porque se nós olharmos, irmãos, os noticiários, se nós olharmos os números, nós entramos em pânico. Ficamos com medo de sair de casa, com medo. Sim, é verdade, temos que ter esse medo, temos que ter essa preocupação, temos que ter essa responsabilidade. Mas a nossa força precisa estar centrada em Cristo. E para que Cristo lhe dê essa força, você tem que estar unido com Ele, com intimidade com Cristo. Não basta usar essa frase como uma frase de efeito. Ah, eu tenho força porque Cristo me dá força. Você está com Cristo? Você está ligado a Ele? Cristo nos dá força para enfrentar qualquer dificuldade. Mateus capítulo 28, 20. Uma promessa, eu citei até domingo passado. Eis que estou contigo. Estou todos os dias das nossas vidas até a consumação do século. É Ele que nos fortalece. Nós estamos com Ele. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que apesar das aflições, Paulo, apesar da dificuldade, Paulo declara na carta aos Filipenses que aprendeu com o Senhor. É na caminhada, irmãos, é nas dificuldades que nós vamos aprendendo. Tem coisas que a faculdade não ensina, tem coisas que nenhum curso preparatório nos ensina. O verdadeiro curso preparatório é a nossa vida, é a nossa caminhada com Cristo. Porque quando você tem tudo, irmãos, você está alegre, está contente, você está despreocupado. Mas quando você passa a não ter nada, aí a tua força precisa vir de Cristo. É Ele que te dá. E você passa pelas dificuldades, irmãos, sabendo que está sendo sustentado. Coisas acontecem, pessoas lhe ajudam. Gente que você nunca viu te liga.
te abençoando. Gente que você nunca viu, quem sabe traz uma cesta básica, quem sabe paga uma conta para você, te anima. Aí é força de Cristo que ele ajuda. Paulo tinha tudo em abundância. Tinha recursos, tinha bens, tinha tudo. Mas ele começou a sofrer as necessidades. E ele não fraquejou. Tem gente desviando. Tem gente enfraquecendo. Tem gente entrando em pânico. Tem gente tendo problemas psicológicos. Porque começa a ficar com medo, começa a entrar em pânico. Nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece. Ele aprendeu então a enfrentar as situações mais difíceis. Nós, irmãos, estamos tendo esse tempo de pandemia já o segundo ano. Estamos vivendo essa segunda onda. É o nosso aprendizado. Aprenda a confiar em Cristo Jesus. Dependa unicamente de Deus. Aprenda. E você vai tirar lições preciosas. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Lance esse medo, essa angústia, esse temor, lance sobre Cristo, porque ele tem cuidado de vós. É assim que Deus está nos ensinando. A nossa força vem do Senhor. Para você bater no peito e dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Com a força do Senhor nós vamos conseguir, quem sabe, confiando, se nós confiarmos, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, superar os problemas financeiros. Nós vamos superar, irmãos, as doenças, nós vamos superar os traumas, as inseguranças. Confiando em Cristo, nós vamos superar os problemas conjugais, nós vamos superar a Covid em nome de Jesus. Nós vamos continuar a missão de Cristo, confiando, pegando a força que vem de Cristo, nos colocando como servos obedientes. Nós vamos conseguir. No bom ou no ruim, nós vamos vencer, nós vamos triunfar. Porque como o apóstolo Paulo diz, nós em todas as coisas somos mais do que vencedores. A morte não pode ser algo que te intimida. A morte física, nós todos morreremos, irmãos. É o medo da morte que está te paralisando? O que está acontecendo? Vamos declarar juntos, em nome de Jesus, nessa manhã. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos saber viver, seja na abundância ou seja na necessidade. Seja sem Covid e seja com Covid. A Bíblia está nos ensinando, através do apóstolo Paulo, que nós precisamos confiar mais em Deus e retirar as forças que nós não temos, essas forças que vêm do Senhor Jesus. E junto nós podemos também declarar. Juntos nós podemos declarar, superando todas as coisas, nós podemos dizer: a força que vem de Cristo nos fortalece. Podemos dizer, como igreja, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Guarde isso no seu coração. Creia nisso. Dependa de Cristo. Talvez você esteja afastado. Talvez essa mensagem está chegando para alguém que esteja enfraquecido na fé. Nessa manhã o Senhor está falando exatamente isso com você. Fortaleça-se nele. Volte aos pés do Senhor. Se você ainda não tem esse contato direto com Cristo, se você só vai na igreja de vez em quando, e agora nem pode mais vir porque está fechado, nessa manhã é uma manhã de reconciliação, uma manhã de acertos, aonde você vai dizer: a minha força precisa vir do Senhor. Senhor, me fortalece, fortaleça a minha fé. Quem sabe você precisa entregar a sua vida, os seus problemas, como disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 7. Lance sobre ele a sua angústia, o seu medo. Entregue ao Senhor Jesus todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Deus, aqui está a sua palavra, Senhor. Bendita seja, porque ela faz efeitos em nossos corações. Ó Deus, essa palavra está hoje viajando por tantos lugares. Tantas pessoas estão nos assistindo. Que o Senhor possa abençoá-la
cada um deles, ó Deus. Que o Senhor possa penetrar na mente e no corações, para que eles possam também dizer como nós, como o apóstolo Paulo, tudo podemos, porque Cristo nos fortalece. Fortaleça aquele que está fraco. Fortaleça, Pai, aquele que está com medo. Fortaleça, Pai. Fortaleça, inclusive, Senhor, as forças dos médicos, dos profissionais de saúde. Fortaleça, Pai, os empresários que estão sucumbindo. Fortaleça, Pai, a humanidade. Fortaleça, sobretudo, o nosso estado, a nossa cidade. Deus, abençoe, Pai, e dê forças àqueles que estão cansados de lutar, àqueles que não têm esperança. Que o seu Santo Espírito possa fortalecer cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos, por crer naquilo que nós estamos ensinando. E mais do que isso, em crer unicamente na palavra de Deus. Nós não podemos crer em promessas humanas. Nós podemos crer naquilo que é o Evangelho, naquilo que a Bíblia diz. Que você seja fortalecido nesta manhã. Que sua família seja fortalecida. Que a sua saúde seja fortalecida em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você que esteve nos acompanhando. Lembrando sempre que nós estaremos, se assim Deus permitir, hoje, 19 horas, para o culto da noite. Mais uma vez quero convidar os irmãos que compartilhem, que estejam em oração, buscando o Senhor sempre em primeiro lugar. Amém, irmãos? Nos vemos, se assim Deus permitir, à noite. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.